Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa gostosa é estar na casa do Senhor. Eu estou muito feliz porque essa época assim, de Páscoa é uma época que fala muito ao meu coração, porque eu tenho lembranças de épocas passadas, né, que eu queria muito estar na igreja do Senhor nessas épocas e eu não podia. E era muito difícil e eu nunca me esqueci, porque a gente nunca se esquece quando a gente passa pela moenda mesmo, a gente não esquece, né? Então eu valorizo muito estar na casa do Senhor numa época dessa, Páscoa, a gente poder celebrar a Páscoa. E eu acredito que muitos nem estejam assim se dando conta, porque, de uma forma geral, estava até conversando com o pastor Renato, com a Virgínia, que, de uma forma geral, no Brasil, não se celebra o Domingo de Palmas. Parece que é uma coisa assim, que fica reservado para uma igreja tradicional, bem tradicional, né, forte que existe, e só eles ficam com aquela coisa interessante que... Obrigada. Que na igreja americana, onde nós estivemos por um tempo, lá em Connecticut, nós aprendemos isso, que eles celebram o Domingo de Palmas. Eles celebram, eles sempre procuram trazer a lembrança do povo, que foi num domingo como esse que Jesus entrou em Jerusalém. E eu falei, puxa vida, eu acho que é interessante, porque nesse dia, foi um dia que uma das promessas falando do Messias se concretizou. Então é interessante você parar e pensar naquilo, meditar sobre as coisas. E o que a gente tenta fazer aqui, nada mais é do que fazer a gente meditar sobre as coisas de Deus. E pensando nisso, eu falei, vou trazer uma palavra falando sobre isso. E a primeira coisa que me vem à cabeça é exatamente isso, é que tem muitas coisas que a gente pode aprender com a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 19, 28 a 24. Lucas 19, 28 a 44. Ok? Eu imprimi aqui para ficar mais fácil para mim, que fica bem maior aqui para me ajudar a ler. Amém? Todo mundo achou? Diz amém. Ok. Diz assim, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, se você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu deixaste a Tua palavra para nós. Muito obrigado, Senhor, por cada homem, cada mulher que lutaram, Senhor, para que pudéssemos ter a Bíblia aberta diante de nós com liberdade. Deus, muito obrigada por isso. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de falar contigo, porque o véu foi rasgado. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu falas conosco, Deus, mesmo quando nós lembramos de histórias de tanto tempo atrás. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que falas conosco, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Toque em nosso coração agora. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante porque essa história nos mostra que Jesus ele estava prontinho para dar sequência aos eventos que ele precisava passar. Ele precisava passar por essas coisas e ele foi dando toda a instrução para os discípulos de como que aconteceriam as coisas. E ao ler essa passagem, eu fiquei assim pensando, porque eu já venho pensando sobre isso já faz um tempo, sobre esse tempo aqui, esse período em que Jesus estava para chegar lá, né? Até nós estávamos meditando, acho que foi, será que foi domingo passado que falaram sobre Jesus, que ele pedia para os discípulos, né? Fica comigo. 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Ele estava se preparando. Ele estava se preparando para ir para a cruz. Por que Jesus foi para a cruz? Ele foi por mim, ele foi por você. Quando ele estava ali naquela cruz, ele pensava em você. Ele pensava em mim. E eu fico pensando assim, que coisa poderosa você imaginar isso tudo acontecendo. Enquanto estava lendo, muitas coisas vieram à minha cabeça, e uma delas que foi bem forte foi que, quando Jesus estava se preparando, ele sabia o que precisava ser feito. Ele deu as ordens certas, específicas, tanto é que quando os discípulos chegaram lá, o jumentinho estava no lugar que ele falou que o jumentinho iria estar. A resposta foi exatamente a pergunta que a pessoa estava fazendo para eles. Então, Jesus sabia, e isso me traz um grande consolo para o meu coração. Mas pensando nessa história, eu imaginei, enquanto Jesus estava se preparando, ele falou, vamos lá, pega o jumentinho e traz aqui, vamos botar uns panos sobre o jumento, eu vou subir, eu vou entrar. Ele sabia o que estava acontecendo. Queridos, no meio daquela multidão, tinham os ex-cegos, tinham os ex-leprosos, tinha a ex-prostituta, tinha, olha, tantos milagres, até Lázaro, a filha de Jairo, todos estavam ali naquele lugar, eles estavam todos juntos, e eles viram Jesus entrando em Jerusalém, sentado, montadinho em cima de um jumentinho. Por que isso aconteceu? Porque há muito tempo atrás havia tido aquela profecia que o rei iria vir desse jeito. Então, assim, quando a gente para pensar, a gente vê que da mesma forma como foi no passado, é agora. A mesma coisa que aconteceu no passado está acontecendo agora, nesse exato momento. Deus está preparando o seu futuro, o meu futuro. Ele está cuidando de nós. Ele está fazendo as coisas e Ele está dando a direção certa para tudo. A gente pode não entender. Eu tenho certeza que os discípulos falaram, o que Ele está falando? Como é que é para pegar o jumentinho? Mas o que a gente vai falar? Não é isso e aquilo. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo na nossa vida, mas Ele sabe. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. E nada passa desapercebido para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente vê que o nosso Deus continua
a fazer planos para as nossas vidas. Ele continua querendo nos ajustar, querendo fazer a vontade do Pai em primeiro lugar, dando exemplo para nós de que Ele é um Deus assim, que Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então, a primeira coisa, eu tenho alguns pontos nessa palavra que eu queria que você, se você está tomando nota, você tomasse nota que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Olha que lindo que foi no versículo 31. Olha o que ele diz. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Você precisa de uma resposta para a sua vida? Você está precisando de alguma resposta? Eu sei que eu estou precisando de muitas respostas. Tem muitas coisas da minha vida que eu não estou entendendo. Muitas coisas que me passam assim que eu falo, eu não consigo entender. Por que tem que ser desse jeito? Por que as coisas têm que ser desse jeito? Mas Ele está aí para nos dar as respostas. Nós podemos descansar, porque quando Deus promete as coisas para nós, Ele cumpre. E Ele diz, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Deus está conosco, Ele cuida de nós. Amém? E isso é uma coisa muito gostosa, porque não tem coisa melhor do mundo do que andar com Ele. E se a gente for olhar em Zacarias 9:9, põe aí na tela para mim, Zacarias 9:9. Diz lá que o rei viria em cima do jumentinho. E quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Não fique preocupado com a demora da sua promessa. Vai chegar. Olha o que diz. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Não desanima o teu coração quando as coisas começarem a ir difíceis, sabe? Tem gente que diz assim, mas olha, isso aí já não dá mais. Já passou. Poxa vida, você vai insistir nesse negócio? Você não sabe que não pode mais? Você não sabe que não tem mais condições? Nós temos um Deus que muda as nossas circunstâncias. Nós temos um Deus que, quando Ele começa a fazer o reboliço na nossa vida, a coisa muda. O caminho muda. Olha, Jesus estava ali com aquele monte de gente em volta. Ele falou, eu vou entrar em Jerusalém. Foi profetizado e essa profecia vai ser cumprida. Aquilo que Deus tem para a tua vida, o diabo não pode roubar. Ele não pode tirar da tua mão. Ele não pode tirar. Os teus sonhos, aqueles sonhos que você tem que ter mesmo. Tenha sonhos. Por favor, não pare de sonhar. Sempre continue sonhando. Um sonho atrás do outro. Realizou um, glória a Deus. Agora eu vou buscar de Deus qual é o meu próximo sonho. E vá atrás, em cima, porque Deus, Ele se alegra de cumprir com a sua palavra. Amém? E as promessas de Deus, elas estão aí para nós. Agora a gente tem que crer aquilo que a gente estava falando no início. A gente tem que crer, a gente tem que profetizar, a gente tem que correr atrás. A gente tem que ter uma disposição de fé. Disposição de fé. Porque se você não tiver disposição de fé, nada acontece. Nada acontece. Aqueles discípulos, eles tinham fé. Tanto é que eles falaram, na cabeça deles ficaram assim, né? Para que o mestre está querendo jumentinho? O que é isso? Vai lá e pega. Mas o que a gente vai dizer? Vai lá e pega, fala isso e isso, tá bom. Então eles foram e fizeram. Por quê? Baseados em fé. Em fé. E por causa da fé daqueles homens, o milagre aconteceu. Jesus não podia ter ido lá e dito, jumentinho, vem até mim. Não podia ter falado? Podia. Enquanto eu estava lendo isso, eu pensei nisso. Eu pensei, se ele falasse, jumento, vem aqui. O jumento vinha caminhando, chegava lá e ele montava em cima do jumento. Não, mas ele quis usar os discípulos. Assim como ele quer usar você. Onde você está? Na sua casa. Ele quer usar você no seu trabalho, Ele quer usar você na sua igreja, Ele quer usar você, porque Deus, Ele gosta de ter relacionamento o tempo todo, Ele sempre está buscando relacionamento com a gente. E ao pensar nessas coisas, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que coisa linda.
A palavra de domingo passado foi exatamente sobre isso. A nossa aliança com Deus é tudo. É tudo. O sucesso da nossa caminhada depende da seriedade com a qual nós damos e caminhamos com o Senhor. Eu falei já com você, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. As pessoas andam com Ele, pode ter certeza, Ele está contigo. Ele está ali do teu lado, te segurando. Quando a pessoa não quer saber de Deus, Ele respeita. Ele não invade. Ele não é assim. Não me quer, eu vou entrar aí de qualquer jeito. Vou entrando. Não é assim, não. Ele não faz isso. Ele diz, posso entrar na sua vida? Se eu puder, eu entro e eu mudo. Você quer mudança na sua vida? Eu entro na tua vida. E eu mudo. E Deus muda mesmo. Quem já foi mudado aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Eu sei que a mudança na minha vida foi muito grande. A mudança na vida da minha família foi muito grande. Muito grande. Só quem passa pela moenda sabe o que é. É o que eu sempre digo. Você vê uma família dentro da igreja, não olha assim e diz assim, todo mundo crente mesmo. Porque os pais já eram crentes, né? Não sei o quê. Você não sabe o que foi por trás. Qual é a história que está por trás daquela família? Glorifica a Deus. Orem uns pelos outros o tempo todo, porque é bênção do Senhor a gente caminhar com Deus, amém? Então, primeira coisa, Deus cumpre com as suas promessas. Segunda coisa, faça a sua aliança conhecida em alta voz, porque Deus faz assim conosco. Nós temos que ser públicos sobre esse compromisso, amém? Olha o versículo 36 e 37, diz assim, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em baixa voz? Em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Tem que ser em alta voz. Tem aqueles crentes, né? Agente 007, que andam escondidos, não gostam. Quando a gente fala sobre isso, eles ficam chateados. Como diz a Betânia, né? Fica chateado. Por quê? Por que fica chateado? Porque não quer falar em voz alta. Eu sou mesmo um discípulo do Senhor. A gente tem que ter coragem. Olha o que eles faziam. Eles gritavam, Senhor, tu estás maravilhoso. Tudo tem sua hora também. Não vai ser doido chegar lá no escritório. Aleluia, glória a Deus. Não, calma, gente. Equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio na vida. Amém? Não, porque eu tinha uma irmã. Passou uma irmã aqui pela igreja que... Eu tive que sentar com ela e conversar com ela. Eu falei, minha irmã, senta aqui. Eu sei que você é uma apaixonada por Jesus. Eu acho essa coisa mais linda. Mas, minha irmã, tu tem que ter controle, domínio próprio também. Porque já foi mandada embora quantas vezes por causa disso? Falando sério, foi mandada embora várias vezes. Várias. Eu estou falando 4, 5 vezes. Que ela chegava lá. Eu agora vou ler a minha Bíblia, eu gosto de ler a minha Bíblia em voz alta. Não pode fazer isso, meu irmão, não pode fazer isso. Tem que ter equilíbrio. Você pode até levar a sua Bíblia para o local, se puder, né? Você leva, você pode dar o testemunho de que você está lendo a Bíblia e tudo, mas a gente tem que saber como caminhar, né? Para não escandalizar o povo. Mas que a gente tem que ser loud, que a gente tem que falar daquilo que a gente vive, tem que falar. Tem que falar. Por quê? Porque Deus se alegra. Você vê que nesse momento aqui, era um momento que eles estavam ali, eles falaram, meu pai, olha que coisa linda, ele está entrando, ele é o nosso rei. O povo se alegrou. Por isso que a Fernanda estava aqui desesperada, que às vezes a gente está aqui no louvor e a gente está vendo os irmãos louvarem a Deus. O Senhor é o rei que está aqui, ele é meu Deus. E a pessoa, ele é meu Deus, meu Deus. Não pode, gente. Vamos botar amor, vamos botar paixão nesse negócio. Vamos olhar como quem realmente ama a Deus.
como quem realmente quer caminhar por Deus. Esse é o lugar de expressão espiritual. Expresse tudo aquilo que está no teu coração, coloca para fora, coloca para que Deus, Ele possa se alegrar, Ele possa ver a tua luz brilhando lá de cima, Ele possa falar, eu estou, porque Deus, como foi falado domingo, Deus não está procurando adoração Ele tem demais. Ele tem adoração maravilhosa, muito melhor do que nós. A adoração constante diante dele. Ele não precisa de adoração, mas sabe o que ele anseia? Ele anseia por um coração adorador. Um coração que esteja completamente ligado nas coisas dele. Amém? E isso aqui eu vi nessa caminhada dele. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. A aliança conhecida em alta voz, porque Deus faz assim conosco. Aí eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando, será que a gente não perde a essência do nosso relacionamento com Deus, porque a gente deixa de expressar esse amor, de se deixar, se abandonar no amor a Deus, porque Ele se abandona por nós. Ele se abandonou por nós naquela cruz. Ele se jogou por nós naquela cruz. Por amor a você, por amor a mim. E essa época de Páscoa é época para a gente pensar sobre isso. Essa semana inteira a gente devia estar pensando nisso. Domingo é domingo de Páscoa. Domingo de manhã nós vamos ter o café da manhã aqui. Que vai ser a que horas mesmo? Quem pode me ajudar? Como? Cada um está falando uma coisa. É 9 horas, não é isso? 9 horas que é, não é 9? 9, olha, graças a Deus. Então, que horas que é o café da manhã no domingo? 9 horas da manhã. Você está convidado. É um convite mesmo. A igreja está fazendo esse café para a gente poder ter essa comunhão gostosa. A gente poder se abandonar nesse amor que Deus tem por nós. Amém? Então, assim, a gente tem que procurar se posicionar como seguidor de Jesus todos os dias da nossa vida. Uma coisa que eu achei interessante, que é o nosso ponto número 3, é que Jesus nos defende. Sempre. Pode confiar. Sempre Jesus nos defende. E quando eu estava meditando sobre isso, eu falei, meu Deus, que coisa linda que é a gente poder servir a um Deus assim que interage com a gente. Olha o versículo 39. Diz assim, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E olha o que Jesus falou, eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aleluia. Se alguém mexer com você, meu irmão, minha irmã, tem que lidar com Deus. Tem que lidar com Deus. Se você estiver firme com Deus, você pode ficar tranquilo, não precisa nem se preocupar. Eu tenho que me defender? Não precisa. Ele te defende. Ele te defende. Porque quando os fariseus chegaram perto e falaram, olha, arrepende aí os teus discípulos, olha o que eles estão falando. Ele falou, escuta, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tipo assim, calou a boca dos caras. Na hora, acabou. Não teve mais palavra nenhuma saindo da boca deles. Sabe por quê? Porque quando Deus vê que nós estamos fazendo a vontade dele, Ele mesmo cuida de nós. Nós não precisamos nem abrir nossa boca. E você vê que Deus, Ele está procurando pessoas com as quais Ele possa fazer isso. Amém? Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes você já foi livre de acusações? Quantas vezes o inimigo das nossas almas se levantou e quando Jesus ele repreende, você sabe que nós temos entendimento de que nós não lutamos contra a carne e... Está fraco? Está todo mundo acordado aí? Nós não lutamos contra a carne e... sangue. Nós não lutamos contra pessoas físicas. Nós lutamos contra demônios. É isso que a Bíblia nos diz. É isso que a Bíblia nos diz, que nós lutamos contra isso, contra demônios, contra hostes do inferno mesmo, que se levantam contra a nossa vida. Mas Jesus, ele diz, eu estou com vocês, eu estou te livrando, não se preocupe, o que é? Quantas vezes o inimigo se levanta para querer trazer discórdia no nosso meio, para trazer mentira,
calúnias. Quantas vezes as coisas acontecem assim? Quantas vezes você está caminhando e você está pensando que você está num bom relacionamento e a pessoa está malhando, você está acabando com a tua reputação por trás? O que é isso? É aquela pessoa? Não, são os demônios que estão em volta dela. Estão atuando através da vida daquela pessoa. Sabe de uma coisa? Deus veio e deixou a Bíblia, mandou seu Filho amado morrer na cruz para servir de escudo para nós. Dá um glória a Deus, querido. Dá um glória a Deus, porque não é qualquer um que tem isso, não, né? Não é qualquer um que tem esse entendimento. Entendimento de que as nossas lutas nós não lutamos sozinhos. Nós temos um Deus que existe, que caminha conosco, que está do nosso lado, está nos dando vitória o tempo todo, Ele está ali do lado. E muitas vezes, meus irmãos, esses demônios acusadores, eles chegam e falam: mas você pecou, você errou, você fez isso e aquilo errado, sendo que você já pediu perdão a Deus, você já se arrependeu, você já mudou o seu caminhar, porque não adianta só dizer me arrependo e não muda, né? Hello. A gente tem que mudar. Tem que ter uma mudança no nosso caminhar, né? Junto com o arrependimento. Então, depois que você faz aquilo tudo, o capeta ainda fica do lado. Olha, você já viu o que você fez? Você fez isso, você fez aquilo. Sabe o que a gente tem que falar? Em nome de Jesus, cala a boca, porque eu já sou perdoado em nome de Jesus. Nós temos que ter esse entendimento, que aquilo que Deus perdoa, o diabo não pode trazer como acusação na nossa vida novamente. No momento que você pediu perdão, se arrependeu, o que é se converter? Eu estou caminhando nessa direção aqui, me converti, pronto, virei para o outro lado. Isso aqui é conversão, é mudar de caminho. Você está indo para o caminho ruim, mudou de caminho, pronto, você já se converteu, glória a Deus. Que a gente possa se converter cada dia, porque nós precisamos nos converter cada dia. Amém? E eu vejo assim que ele enfrenta as castas. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu até escrevi aqui o meu coração. Eu escrevi assim: ele enfrenta os demônios e castas que tentam nos calar, que tentam nos parar e nos fazer calados. Aí eu escrevi arrepios 1000. É Deus falando com a gente. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu estava me arrepiando, porque era Deus falando comigo. Deus falando comigo: eu te defendo. Não se preocupe, tem gente malhando, tem gente mentindo, tem gente se levantando contra. Eu sei quem é que cuida de mim, eu sei quem luta por mim, eu sei quem é que está me dando vitória. Qual é esse versículo que está aí? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês. Que mais, hein? Para lhes dar a vitória, contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Deus luta por nós. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. A gente não pode ouvir um negócio desse e falar assim: nossa, que coisa boa. Que coisa boa. A gente tem que ter alegria mesmo. Alegria mesmo. Você tem o Deus Todo-Poderoso do teu lado, meu irmão. Olha para quem está do teu lado, fala aí: você tem um Deus Todo-Poderoso do teu lado. Não tema. Quando o inimigo começar a jogar coisas sobre a tua vida, saiba que há um Deus que cuida de você. Amém? Jesus continua a nos olhar assim. Olha que coisa linda. O quarto ponto. Diz assim: Jesus te ama e muito. Jesus chorou. Olha no versículo 41. Diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E vai então dizendo, né? Poxa, Jerusalém, se você soubesse quantas coisas eu tenho planejadas para você, meu povo querido, meu povo amado. Mas por causa de vocês não quererem andar comigo, olha o que vai acontecer. Vai acontecer tanta coisa ruim. E ele chora. Sabe de uma coisa? Esse olhar amoroso, esse olhar carinhoso, ele continua pousado sobre a tua vida. Ele continua olhando para nós com esse olhar maravilhoso, dizendo: eu quero mudar a tua situação. Eu quero mudar
tudo aquilo que está trazendo tristeza, que está te desencorajando, eu quero fazer. Mas Ele só pode fazer se nós nos abrirmos para o agir de Deus, amém? Então, veja bem, o Senhor, Ele vai fazendo mexendo, né? E quando cheguei nessa parte aqui, isso aí mexeu demais comigo. Porque eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Jesus, o tempo todo, Ele passava falando, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Muitas pessoas, depois que vêm, olha, estou passando por esse e aquele problema, se desanimam. As pessoas vão ficando, eu estou desanimada, eu esperei pelo meu marido, o marido não apareceu em 2013. Nem vou esperar mais então. Que isso, calma aí, tem 2014, tem 2015. Deus está aí, gente, para arrumar as coisas, situações, né? E às vezes, e aquelas que casaram e falam, por que eu casei? Isso é que é pior. Pensa nisso. Entendeu? Então você sabe de uma coisa, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vê o que é que nós precisamos e Ele trabalha. Agora, Ele olha para certas situações, como Jesus olhou aqui, e isso é muito lindo você parar e pensar que o nosso Jesus, Ele parou e chorou. Porque Ele mostrava o Deus homem, que Ele foi ao caminhar aqui no nosso meio. Ele sentia, Ele tinha sentimentos. Sabe de uma coisa? Ele não deixou de ter os sentimentos. Ele continua sentindo. Ele continua sentindo a sua dor, a sua tristeza, o seu desânimo. E Ele de novo fala para você, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, alegre o teu coração. Saiba que o nosso Deus é Deus de poder. Deus que se propõe a fazer uma coisa e Ele vai. Hoje é domingo de Palmas. Um domingo anterior à Páscoa, quando nós vamos estar celebrando o quê? O que a gente celebra na Páscoa? A ressurreição de Jesus. Ele foi, ele passou por todo esse processo aqui para chegar ali na cruz, morrer pelos nossos pecados, mas também ressuscitar. E hoje em dia, Ele é vivo, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que orienta, Ele é um Deus que mostra o caminho para nós. Ele diz o que nós temos que falar, o que nós não podemos falar. Ele orienta tudo, só precisamos ter essa comunhão com Deus. Amém? E eu queria que você tivesse esse entendimento, que Deus, Ele está no controle da tua vida. E Ele quer fazer muita coisa na tua vida. Eu queria que você ficasse de pé agora. E eu queria que a banda viesse aqui, para a gente poder estar glorificando a Deus e colocando diante dEle aquilo que nós precisamos colocar. Eu não sei qual é a tua realidade. Deus conhece a tua realidade. Nós vamos estar cantando uma daquelas músicas, a penúltima música, como que é? Maravilhado. E eu queria que você ficasse assim, maravilhado diante de Deus. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso, do qual nós temos que ficar mesmo maravilhado. Olhando para Ele e falando, Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pelos livramentos, pelas curas, pelas transformações, Deus, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Então eu quero que você tenha esse tempo com Deus, assim, realmente colocando teu coração diante dEle, falando, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Meu Deus, eu não quero caminhar, ó Deus, frio no meu coração. Eu não quero ouvir a Tua palavra, Senhor, e me sentir cansado, deixar que o cansaço dessa vida invada a minha vida. Não quero. Eu quero realmente ter uma experiência contigo a cada dia. Amém? Ah, Deus querido. Toca, Deus querido, em cada coração aqui, ó Deus. Deus, Ele reina na tua vida, Ele reina na minha vida. Se você deixa que Ele reine, Ele reina.
E Deus vai falar muito com você nesses dias. Tu reinas no trono do céu. Ele reina no trono. Criação se Toda a criação se prostra diante dele, porque ele é soberano. teus Oh, Deus maravilhoso! Tu reinas Oh, Santo de Israel! vestido de Vestido de glória tu te colocas, Senhor, e os anjos te adoram, cantando: Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. pra sempre governará. Oh, Ele governa a tua vida, entrega a tua vida para Ele. Não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Deus, Tu és totalmente amável, ó Deus. Oh Deus, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Abre a tua boca, igreja, fala com Ele. Esquece quem está do teu lado. Fecha teus olhos e fala só com Ele. Oh! Sou do meu amado e Tu és meu. Oh Deus, Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, oh Deus maravilhoso. Oh, Tu és muito mais, ó Deus, do que eu posso Tu és expressar. muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, Quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre Ti. Derramo meu amor sobre Ti. Derrama, igreja, derrama o teu amor, derrama o teu louvor, porque só Ele merece, só Ele merece, aleluia, ah Deus maravilhoso, Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. oh, esse Deus é maravilhoso, Ele é muito mais do que nós possamos expressar. Deus, obrigado, ó Deus. Oh, Senhor, muito obrigado. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, Deus, muito obrigado, ó Deus, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para pagar aquele preço de cruz por nós, ó Deus. Porque nós não poderíamos nunca, Deus, chegar diante de Ti se não fosse o sacrifício do Cordeiro. Ah, Senhor, obrigado por isso, ó Deus, porque Tu enviaste Teu Filho amado para pagar aquele preço tão alto, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus. E agora nós podemos nos maravilhar diante de Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele não titubeou, Deus. Ele sabia o que tinha que fazer e Ele fez. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, ó Deus. A sermos filhos obedientes, ó Deus. Filhos que se esforçam para andar nos Teus caminhos. Deus, sacode a Tua igreja, Deus, e vai fazendo a Tua obra, Deus. Oh, Deus.
fala com Ele, igreja. Eu sinto um silêncio aqui. Abre a tua boca e fala com Ele, igreja de Jesus. Vai falando com Ele, vai falando, Senhor, muito obrigado, Deus. Porque quantas vezes, Senhor, esse meu silêncio me impede, Deus, me impede de ter experiências contigo, me impede de te conhecer mais profundamente. Me ajuda, Deus, a quebrar, ó Deus, toda barreira, tudo aquilo, Senhor, que me impede, Senhor, de chegar na tua presença, Senhor, de te conhecer mais profundamente. Ó Deus, porque tu és maravilhoso, ó Deus. Ande canta lavacaias. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a liberdade de estar nesse lugar aqui te adorando, pensando, meditando nas tuas coisas, ó Deus, nos fortalecendo para caminhar, ó Deus, essa semana, olhando para ti, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Deus, fica conosco, Deus. Leva-nos, ó Deus, desse lugar com o nosso coração na expectativa, Deus, de ver as tuas maravilhas nessa semana, Deus. Nessas semanas que seguem, Senhor, diante de nós, ó Deus. Toma cada propósito nas tuas mãos, ó Deus. Oramos pelo nosso pastor que ainda está lá no Brasil, Senhor. Sê com ele, ó Deus, e traz-o de volta debaixo da tua mão poderosa. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por cada um aqui, cada família representada. Senhor, que em nome de Jesus, cada um, ó Deus, possa construir o seu próprio relacionamento contigo, ó Deus. Para que, Senhor, possam estar firmes, ó Deus, quando as lutas vierem, sabendo que ninguém está só. Pai, nós oramos, ó Deus, pelo pai da Márcia, que está passando aquela luta com aquele câncer, ó Deus. Toca naquela vida, cura, Pai. Assim também com Marcelo, Deus. Obrigado pelas boas novas, ó Deus, porque não houve metástase, ó Deus. Tu és Deus de poder, ó Deus. Tu és Deus de poder. A metástase está repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que aquela vida, Deus, está curada em nome de Jesus. Trata deles, ó Deus. Cuida deles, Senhor. Cada pessoa que está precisando, a Ritinha, Deus, tem misericórdia da vida dela, Pai. Senhor, nós colocamos nossas famílias no teu altar. Nossos irmãos, nossos filhos, netos. Senhor, em nome de Jesus, os pais. Deus, toma cada um nas tuas mãos, ó Deus, cada família aqui representada. Deus, que a tua graça, o teu favor, o teu carinho, ó Deus, esteja com cada um, ó Deus, que cada um possa sentir o teu amor no seu dia a dia, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais firmes em ti, ó Deus. Que nós possamos prosseguir com os nossos olhos em ti, ó Pai. Nós te pedimos essas coisas, Deus, te pedindo, Senhor, que tu continues conosco, que a tua graça, que o teu amor possa nos acompanhar todos os dias dessa semana, Senhor. Fica com o teu povo, Senhor, aqui, Senhor, e onde quer que estejam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Dá um beijo, um abraço no teu irmão. Tem cantina lá atrás. Participe, tenha comunhão com os irmãos, que possamos nos encontrar aqui na terça-feira, em nome de Jesus.